Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez no domingo, dia do Senhor, dia da sua vitória sobre a morte, dia em que os cristãos se encontram para fazer a memória daquele acontecimento salvador, a morte e a ressurreição de Jesus. Hoje, domingo, dia 7 de fevereiro, mais uma vez com o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar escuro e deserto. Simão e seus irmãos, companheiros, foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, neste quinto domingo do tempo comum, mais uma vez nos encontramos com Jesus, que está iniciando o seu ministério. O evangelho que ouvimos nos reporta ao profeta Isaías. Jesus é o servo de Deus que assumiu nossas dores e carregou nossas enfermidades. Você pode conferir esta afirmação lá no profeta Isaías, no capítulo 53. O episódio da cura da sogra de Pedro nos mostra que Jesus é aquele que chega e vai ao encontro da humanidade doente. Ele chega até a nossa casa para nos curar da febre, que podemos traduzir por ideologias, idolatrias e o próprio esquecimento de Deus. Aliás, hoje a gente pode dizer que Deus, com sua presença, Deus e sua ação salvadora e seus desígnios é muito relativo. Vamos deixar Deus onde Ele está. Nós já temos maturidade, sabemos o que queremos, não precisamos da tutela dele. Já alertava o Papa Bento XVI. Assim como ele libertou a sogra de Pedro, simplesmente tomando-a pela mão, sem dizer nada, ele também nos cura da febre das nossas paixões, dos nossos pecados, das nossas divisões, do ódio que toma conta de nós, da nossa sociedade.
Sobretudo, ele nos cura quando nos aproximamos dele com sinceridade, com humildade, com abertura de coração. Nos cura, nos liberta por inteiro, quando assim nos aproximamos do sacramento da reconciliação. E o que provoca em nós o encontro com Jesus? O reerguimento de nós, daquilo que nós somos, da nossa vida. Ele nos põe em pé, ele nos faz caminhar e reencontrar de novo a alegria de viver e de servir. A razão de ser da nossa vida é uma vida na alegria, uma vida no serviço. Foi o que aconteceu com a sogra de Pedro, como nós ouvimos. Assim que ela se sentiu curada, ela se pôs a servir. Todos aqueles que têm um encontro com Jesus, um encontro restaurador com Ele, agradecem, servindo. Pois é, e isso nos lembra o gesto de tantas mulheres na Bíblia, no Evangelho, que têm as suas vidas marcadas pelo serviço. Entre elas, muito especialmente, a própria mãe de Jesus, servidora humilde da vontade de Deus, mulher que evangeliza, junto com tantas outras mulheres evangelizadoras. Pensemos agora, meus irmãos, para sermos honestos, em nossa igreja. A nossa igreja que tem, por exemplo, nos evangelizadores, a sua maioria nas mulheres. Elas, nossas catequistas, as mulheres que na sua maioria visitam os doentes, lideram muitas comunidades. E assim nós vamos compreendendo a ação de Jesus que continua no mundo. Vamos compreendendo que o sofrimento, a dor, não são um castigo de Deus. Deus nunca nos esquece, Deus nunca nos castiga. Se fosse assim, Ele não entraria, ou melhor, não se entregaria a aliviar as dores, a curar as enfermidades. Se assim aconteceu, e ainda acontece, como encará-los como o castigo de Deus, a doença, o sofrimento, a dor? Jesus, com sua presença e sua palavra, faz calar os demônios. Ele derrota todos os espíritos maus. Como ouvimos no domingo passado, ele tem autoridade sobre eles. Eles que o reconhecem como adversário, porque ele veio para expulsá-los do coração e da vida das pessoas. E expulsar um demônio, nós sabemos, é devolver à pessoa a liberdade, a sua individualidade, a compreensão que tem de si mesma, a capacidade de ela ser ela própria, na sua inteireza, a capacidade de agir por si mesma. E assim Jesus é aquele que mostra que o reino de Deus chegou, libertando as pessoas de todos os males. E o Evangelho termina dizendo que Jesus veio para então pregar, veio para anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus, ontem, hoje, sempre, é o reino da vida, da compaixão, da solidariedade, que o mundo tanto necessita hoje, presentes nele, no seu agir, na inteireza de sua vida, de sua palavra, e que é o que toda a igreja precisa ser. A igreja não existe para ela, a igreja existe para estar no mundo, continuando com a sua prática, a compaixão, a misericórdia de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos libertar pela ação de Jesus em nossa vida, de todo egoísmo, de toda frieza, de toda insensibilidade, de toda dureza de coração. Vamos antes nos abrir ao seu amor
e é assim que nós vamos vencer o mal, os espíritos maus, as injustiças, que são as causas da dor e do sofrimento. Somos convidados, então, hoje, a entrar na lógica de Jesus, que é a lógica de Deus, a lógica do amor. Nele e somente nele reencontraremos a felicidade, como lemos ainda hoje, na missa de hoje, no livro de Jó. Toda a sua existência se traduziu, a existência de Jó, na humildade, na busca de compreensão do projeto de Deus para ele. O projeto de Deus que revela sempre a sabedoria de Deus, que nos forma para caminhar com ele, para amá-lo, para servi-lo, amar os irmãos, servi-lo nos irmãos, nunca nos conformando com o mal que nos prostra a humanidade. Deus não deseja outra coisa de nós a não ser o nosso bem, como ainda lemos em Santa Catarina de Sena. Se Deus deseja o bem para nós, da nossa parte, abertura, liberdade, para que esse bem possa de verdade se concretizar e nunca assim o mal tomar conta de nós. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.